Bom dia, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou Estevão Ferreira e você está assistindo à Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista em Cidade Nova 5. Se você não é da nossa igreja, se você já é da nossa igreja, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica. É um prazer enorme ter você com a gente e a gente poder começar hoje a estudar um novo livro, né? Estudaremos uma nova carta a partir de hoje. Trataremos então da primeira carta de Pedro. Se você está com a sua Bíblia aí, eu espero que esteja, já pega aí sua Bíblia, abre na primeira carta de Pedro. Hoje a gente vai fazer uma aula introdutória da carta. Obviamente, como eu tenho conversado com você, nós não fazemos um conteúdo exaustivo na carta, porque o objetivo aqui na EBD é que a gente traga temas de acordo com os textos bíblicos, com a interpretação deles e, claro, trazer esses textos para a nossa realidade. Então hoje a gente começa uma jornada em Pedro. Meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que a semana tenha sido uma semana de bênção, que o Senhor tenha cuidado da sua vida, cuidado de você, da sua família, e que você tenha tido boas notícias. Uma vez que você está aqui agora, já é uma boa notícia, que o Senhor tem cuidado de você, que o Senhor trouxe você até aqui, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Como falei anteriormente, nós estaremos estudando a partir de hoje a primeira carta de Pedro. Já coloque aí a sua Bíblia, abra sobre a primeira carta de Pedro. Nós vamos fazer a leitura de 1 Pedro no capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Então a ideia hoje é que a gente faça um aspecto mais panorâmico na carta, para que a gente consiga tirar alguns elementos para compreender a primeira carta de Pedro e trazer essa realidade da primeira carta de Pedro para os nossos dias, tá bom? Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Eu vou começar a usar a Nova Versão Internacional para essa série de estudos em Pedro, tá bom? Diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Se você está com a sua Bíblia física, você vai notar que eu extrapolei a primeira perícope e já pulei para a segunda, né? Você está estudando a Bíblia com a gente, você lembra que na sua Bíblia física, as perícopes, que são as seções do texto, elas geralmente estão marcadas ali com um negrito na primeira letra. Então sempre que você tem um negrito na primeira letra do versículo, até você encontrar o próximo negrito, aquilo ali constitui uma perícope, que é um pequeno trecho, que em tese ele deve ter uma ideia central. Naquele primeiro trecho ele está falando sobre um assunto, um argumento. Pode ser que um mesmo contexto esteja composto de várias perícopes, mas essa perícope ela vai ter, essa pequena seção, uma ideia central. Então a carta ela vai começar com um aspecto introdutório, né, como toda carta. E se você é do tempo que nem eu, que já recebeu cartas pelo correio, né? Hoje em dia a gente não recebe mais nem e-mail, né? O que a gente recebe pelo correio agora é só boleto para pagar, né? A gente só recebe para os boletos das nossas contas, eventualmente uma cobrança ou outra e alguma comunicação de algum órgão oficial. Mas dificilmente a gente escreve cartas para as pessoas, né? Nós estudamos agora, começar a nossa terceira carta. Nós passamos por Firmados no Amor, estudos na primeira carta de João. Nós passamos agora recentemente por ensaios sobre a vida na carta de Tiago. E nós vamos começar essa jornada em Pedro sobre uma vida cristã exemplar. Por que uma vida cristã exemplar? Porque a carta de Pedro ela vai nos dar um conteúdo interessante. A carta ela traz no seu conteúdo um encorajamento aos cristãos no meio do sofrimento. Uma vida cristã exemplar faz todo sentido quando a gente começa a trazer elementos, aspectos da primeira carta de Pedro que vão nos colocar numa posição de aprendizes, né? Você assim como eu,
provavelmente vai se achar no meio desse texto, vai achar elementos que são claros para a sua vida, são claros para aquilo que você está vivendo no momento, né? Nós continuamos, por exemplo, nossas aulas online, porque nossa igreja ainda não começou, não é que ela não começou, mas é que a nossa igreja tomou a decisão de que retornará a partir de agosto. Então, até lá, nós continuaremos respeitando o isolamento social, buscando preservar a vida dos nossos irmãos, mas de qualquer forma, nós estamos tomando cuidado. Obviamente, alguns irmãos nossos já estão conseguindo ter cuidados e já retornar nas suas celebrações, nos seus cultos presenciais. Mas todos nós estamos afetados por esse contexto, em que um contexto que demanda sofrimento para alguns de nós, ou para todos nós. É difícil a gente ficar em casa. Como eu nasci batista, eu só me converti depois, né? Desde criança vivendo a realidade da igreja, vivendo a frequência na igreja, estando com os meus pais, frequentando a saudosa Igreja Batista Monte Moriá. Nós sentimos na nossa rotina, né, que o domingo era o dia do Senhor. Desde criança eu acordo domingo já com aquela sensação de que eu tenho que ir para EBD, e domingo à noite eu tenho que ir para o culto. Às vezes os cultos da semana, quando eu era criança, eram mais difíceis, mas na minha rotina domingo era dia de ir para a igreja. Então nós estamos sentindo essa falta de estar na igreja, né? A gente sente falta desse congraçamento, de nós estarmos juntos e nós termos esse momento juntos de aglomeração, né? Uma santa aglomeração dos nossos irmãos nessa nossa comunhão. Então a carta ela vai dar encorajamento aos cristãos em meio ao sofrimento, instruindo esses irmãos a responder de maneira cristã a seus perseguidores e estimulando a viver vida digna do seu chamado. Então Pedro vai nos dar elementos, subsídios para uma vida exemplar. Por que uma vida exemplar? Mais uma vez eu pergunto. Talvez seja o fato de que essa vida exemplar ela esteja intrinsecamente ligada à maneira como nós respondemos àquilo que nos acontece. Muitos de nós têm um reflexo, às vezes até violento, de responder na lata, né? Ouve uma coisa, já responde, ou a gente passa por situações de sofrimento, às vezes nem necessariamente sofrimento, mas conforme a gente passa pelas situações, a gente tem a tendência de rebater aquilo, de como nós vamos reagir diante de determinadas circunstâncias. Então Pedro vai escrever essa carta para as pessoas viverem de maneira digna do seu chamado e que elas possam exemplarmente responder aquilo que são questionadas. Tudo aquilo que elas são questionadas, Pedro diz, nós devemos responder de maneira cristã ao que nos é questionado. Então faz todo sentido nós, como cristãos, respondermos sobre como respondermos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser. A gente costuma cantar uma canção que diz assim, eu sou o que dizes que eu sou. E a gente canta quando está na igreja, todo mundo canta bonito e diz, eu sou o que dizes que eu sou, escolhido, perdoado e tal. Só que a palavra de Deus diz que nós somos cristãos que devem viver uma vida exemplar, então a gente deve ser isso também, né? Nós devemos ser esses cristãos que vivem uma vida que dá exemplo, vida digna do nosso chamado. Então essa carta, né, já começa dizendo assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já se identifica, o autor da carta ele já se identifica, porque é importante essa identificação do autor, porque muitos dos manuscritos bíblicos eles têm um aspecto chamado de pseudepígrafo, né? Ou na verdade os textos que você tinha ali, diversas cartas circulantes acontecendo, obviamente essas cartas pseudepígrafas, ou seja, que elas não têm, o autor ele usa pseudônimo, elas não foram aceitas no cânon, então a gente não tem essa aceitação no cânon, a gente atribui aos autores que nós conhecemos, Pedro, Tiago, Judas. É interessante porque alguns desses textos que são apócrifos, os autores eles usavam talvez até a nomenclatura de algum apóstolo, de alguém, para se identificar, porém para poder ganhar
com o nome dessa pessoa que ele usava, relevância no contexto da comunidade. Então, a comunidade que recebia uma carta de Pedro, uma carta de Paulo, ela já se sentia diferente no sentido de que ela tinha um senso de autoridade sobre aquilo que ela ouvia. Então, ela recebia uma carta que estava descrito que era de Paulo, de Pedro, de Tiago. Então, aquela comunidade ela já recebia aquela carta e adotava aquela carta como sendo verdadeira. Então, obviamente, nesse contexto, a gente teve aí muitos outros escritos, e alguns deles que não entraram para o cânon bíblico porque não atenderam aos critérios do cânon. Nesse caso específico, o autor é o apóstolo Pedro, porque ele se identifica, né, como uma carta normal. Você tem ali a identificação do remetente, já dando as suas credenciais, ou seja, é Pedro, o apóstolo de Jesus. Mas o fato de ele somente escrever Pedro, apóstolo de Jesus, como eu disse, podia ser uma tentativa de alguém se passar por Pedro. Mas quando a gente vê o conteúdo da carta, você vê que a carta ela vai trazer elementos das próprias falas, dos ensinos de Jesus, embebidas ali nas palavras de Pedro. Então essa carta ela vai ser escrita para alguns cristãos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os destinatários, mas ela vai ser escrita trazendo elementos de ensino de Jesus através de Pedro, a forma como Pedro vai concatenar aquilo que ele aprendera e aquilo que ele vai transmitir para esses irmãos, tá? Então, ela é uma carta escrita por Pedro. Na verdade, ela é de autoria de Pedro. Pedro é o autor da carta, mas quem de fato põe a mão na massa, escreve, é Silas. Você vai ver lá no capítulo 5, no verso 12, que Silas é o camarada que escreve a carta. O termo para esses caras era amanuense, que era um secretário, era uma pessoa que era responsável por ir escrevendo aquilo que um determinado líder, uma determinada pessoa falava. Então Silas atua como amanuense, a pessoa que Pedro vai ditar a carta e ele vai lá escrever como possivelmente Paulo também usava amanuenses para escrever suas cartas. Ele ia ditando e a pessoa ia escrevendo. Então, nesse caso, já é identificado, né, no capítulo 5, no verso 12, de que quem escreveu de fato a carta foi Silas, não foi Pedro. Pedro é o autor, ele é quem dita a carta. Ele vai ditando a carta, ele diz assim: Silas, escreve aí. Pedro, apóstolo de Jesus, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos perto do ponto, e Silas vai lá escrevendo. É importante a gente saber esses detalhes, porque ela corrobora a autenticidade, inclusive, da carta, né? Que é Pedro falando para Silas escrever. Esse Silas era eventualmente aquele companheiro de Paulo nas suas viagens. Então, aponta-se os estudiosos de que esse Silas era o mesmo Silas que andava com Paulo, que dava uns rolês lá com Paulo. É esse mesmo Silas que vai escrever essa carta aqui juntamente com Pedro, tá? Quando essa carta foi escrita? Por que essa carta foi escrita Por que é importante a gente saber o período? Porque o contexto que vai apontar, ele vai ser crucial para a gente identificar por que os ensinos eles eram tratados dessa forma. Então, a maioria dos estudiosos acredita que essa carta foi escrita entre 64 e 65 a partir de Roma. Pedro provavelmente já estava em Roma, né, o que posteriormente ele sofreria o seu martírio. Então, a partir de Roma, ele provavelmente escreve essa carta, para que essa carta sirva a esses irmãos aqui para quem ele destinou. Lá no capítulo 5, no verso 13, o termo, geralmente o termo Babilônia é usado pelos judeus e cristãos com referência a Roma, né, como um lugar de exílio. Então, se você ler alguns textos, a gente vai ter ali a referência a Roma como Babilônia. Nesse caso, Pedro está provavelmente em Roma, em 64, 65 mais ou menos, e a partir desse período ele já posteriormente sofria o seu martírio. Ele decide redigir essa carta. Que contexto é esse aqui? Roma, nesse período aqui, era governada por Nero, e os cristãos estavam recebendo uma carga de perseguição muito forte.
Então havia uma carga de perseguição forte aos cristãos, comandado por Nero. A gente vê a história mostrando que Nero usava os cristãos como combustível para as suas tochas, aquelas piras que ficavam na cidade. Ele tacava fogo e deixava o cristão lá pegando fogo. Que são cenas assim muito tristes. Se você já assistiu aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, você vai ver que o contexto é basicamente esse ali, em que os cristãos eles eram usados eram tratados de uma maneira extremamente cruel, né, uma maneira sádica, trazendo sofrimento a esses irmãos de uma forma assim, extremamente triste. Mas a gente vê que o sofrimento do cristão ele é uma parte da vida dele. Nós, como cristãos, nós sabemos que a nossa vida, nós sofremos e isso é uma parte da vida. A vida da gente não é só sofrimento, mas o sofrimento ele é uma parte integrante e nós não temos como fugir disso, né? Ao passo que eu já, inclusive, falei sobre isso já em alguma EBD anterior, ao passo que a gente não para de sofrer, a gente decide sofrer por amor a Cristo. E esse sofrimento por amor a Cristo, esse status de sofrimento por amor a Cristo é justamente aquilo que Pedro vai abordar de maneira brilhante nessa carta, trazendo para a gente ali lições valiosíssimas. Os destinatários, então, dessa carta, né, ele vai falar peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Na maioria eram cristãos gentios, tá? Das 5 províncias do quadrante noroeste da Ásia Menor, onde hoje você tem a Turquia. Então ali onde tem a Turquia, se você está com dúvida, você daqui a pouco, não agora, você dá um pulinho ali no Google Maps, aí você digita lá Turquia e vai mostrar para você o país da Turquia. Então provavelmente ali onde está a Turquia era onde esses povos, essas cidades estavam postadas, estavam edificadas ali. Então essas províncias no quadrante noroeste, aí você vai ter que olhar, né, aquela noção básica de onde é o norte, o sul, leste, oeste. Então onde era o noroeste você vai procurar direitinho onde era. Se você tiver curiosidade, você pode digitar no Google Imagens aí, né, ou qualquer mecanismo de busca, mapa da Ásia Menor no tempo de Pedro, ou então no tempo do Império Romano, vai aparecer lá, você vai ver essas cidades ali, né? Então esse contexto da diáspora judaica, né, eles eram chamados de estrangeiros ou exilados no mundo. Então você tem um contexto bem parecido com o contexto de Tiago. Tiago escrevia para os crentes que tinham saído de Jerusalém, e Pedro também está escrevendo para cristãos que não estão, obviamente, em Jerusalém, mas que eles também, aparentemente, eles têm uma característica, né, de gente que está exilada, também no contexto da diáspora judaica, como estrangeiros que acabam ficando exilados em outras cidades e outros países, longe ali de Jerusalém. Essas pessoas, elas tinham, provavelmente, também a mesma dificuldade que se tinha de gente que sai, né, de um âmbito mais próximo ali da sua rotina de igreja, né, ou de comunidade, e elas vão para pontos mais distantes, tendo que viver a fé em lugares nos quais eles não têm as condições que eram até então ideais, viver o cristianismo, viver a ideia do Evangelho de Jesus dentro já de uma nova realidade, de um novo contexto. Nós também estamos sendo desafiados a viver o Evangelho em um novo contexto, num contexto de regras diferentes, num contexto que a gente está vendo novas leis sendo aprovadas, né? Daqui a pouco, salvo engano, as máscaras, por exemplo, na rua já estão obrigatórias, já existem decretos sobre isso, e isso deve se tornar lei, né? Ser sancionado já foi sancionado como lei, salvo engano. Então a gente precisa atender a essa nova legislação. Daqui a pouco nós retornaremos para os cultos, e se você já viu o culto de alguma igreja que retornou, você vai observar o seguinte:
as igrejas estão privilegiando os seus próprios membros, porque a quantidade do espaço ela foi reduzida, salvo engano aqui no Pará é 15%, então assim, uma igreja que tem 100 membros, ela pode ter no máximo 15 pessoas ali dentro. Então a capacidade do templo é de 300 pessoas, aí você vai ter 45 pessoas ali no templo. É só para você ter uma noção de espaço, porque precisa ter um espaço de uma pessoa para outra, de um banco para outro, então as pessoas elas têm que ficar distantes, usar máscara, higienizar a mão com álcool, o grupo de risco não pode. Então é uma série de exigências que estão trazendo os cristãos para um modelo diferente. A gente não pode mais se cumprimentar. Aquele momento gostoso que você tem lá, aquela música Somos corpo, assim bem ajustado, você vai lá, abraça o irmão e tal, aquele momento gostoso de comunhão, a gente não pode mais ter. Pelo menos por enquanto, a gente precisa manter distância dos irmãos, né? Tem uns irmãos aí que são antissociais, graças a Deus a nossa igreja não tem, mas assim, tem uns irmãos antissociais que não curtem muito esse negócio de pegar na mão, de falar com o irmão e tal, né? Fala assim, graça e paz de longe. Para esses aí a realidade beneficiou, mas quem é mais do abraço, de chegar, cumprimentar, falar e tal, aí realmente vai ter um pouco mais de dificuldade de adaptar-se a esse novo contexto. Então, nós estamos de uma certa forma também numa posição como os destinatários dessa carta, como gente que está vivendo uma realidade diferente daquilo que estava acostumado. Então, a ocasião de Pedro ter escrito essa carta é que provavelmente ele estava preocupado com o início de uma perseguição local com os cristãos mais novos, que alguns cristãos mais novos estavam experimentando como resultado direto da sua fé em Cristo. Ou seja, a gente está falando de perseguição. Graças a Deus, até aqui nós não estamos sendo perseguidos, ou pelo menos não declaradamente, mas de alguma forma a gente já observa que existem algumas formas de perseguição velada aos cristãos, né? A forma como nós estamos sendo tratados, a forma como às vezes nas redes sociais se referem aos cristãos, ou a forma como o mau testemunho de alguns ditos cristãos refletem negativamente contra nós, então nos faz infelizmente sofrer de uma certa forma uma perseguição velada. Outro dia eu estava lendo numa rede social que como tem gente que odeia cristão, assim, eu acho interessante isso. Como tem gente que nos odeia, mas esse ódio mesmo, a mesma expressão que algumas pessoas têm usado como fogo nos racistas, eu li fogo nos crentes, né? Como se o crente fosse um mal para esse mundo e que ele precisava ser extinto, precisava extinguir os crentes daqui, fazer com que eles desaparecessem, o que é uma coisa muito ruim. Talvez o nosso cristianismo ele não esteja sendo exercido da maneira como ele deveria ser exercido, então por isso as pessoas não conseguem compreender. Uma parte disso é por conta do pecado e elas não vão entender isso de uma maneira simples, mas uma parte disso é por conta do pecado, que elas não compreendem o que o Evangelho quer dizer, e por conta disso elas vão ter dificuldade de compreender. Mas nós devemos estar prontos, como diz Pedro, para responder sobre a razão da esperança que há em nós. Então esses irmãos aqui, para quem Pedro escreve, estavam provavelmente no início dessa perseguição, e essa perseguição ela tinha ali um aspecto bem peculiar, trazendo preocupação a Pedro, e Pedro então decide escrever essa carta para trazer esperança para esses irmãos, para trazer instrução para eles, e para dizer assim, como um pastor preocupado, dizer assim: irmãos, eu preciso ajudar vocês de alguma forma. Então você vê que Pedro não historicamente não foi Pedro necessariamente que evangelizou essas cidades aqui. Pelo menos os historiadores bíblicos eles não vão apontar que Pedro foi a pessoa que evangelizou, mas como Pedro era uma autoridade da igreja e havia essa preocupação, então ele envia essa carta para esses irmãos. Então a ênfase da carta de Pedro é que o sofrimento por causa da justiça não deveria nos surpreender. Ora, pode ser que eu esteja sofrendo por algo justo. E isso não devia ser uma surpresa, não devia me surpreender. Não devia ser um motivo de, nossa, porque às vezes a gente acha, a gente tem a mania, né, de achar que nós somos isentos de sofrimento, né? E o fato de a gente fazer tudo certinho
Parece que na nossa cabeça existe uma relação matemática direta de 1 para 1. Ou seja, se eu fizer tudo certo, minha vida vai ser tranquila. Se eu fizer tudo errado, minha vida vai dar tudo errado. Vai ser cheio de sofrimento. E que não necessariamente é dessa forma. Você pode ser uma pessoa que faz tudo certinho, tudo bonitinho. Você declara imposto de renda direito, você devolve troco, você respeita pai, respeita mãe, você respeita a esposa, você respeita filho, você respeita os mais velhos, você ajuda, você faz um monte de... Você é aquela pessoa que quem olha diz assim: eis um homem santo, né? Eis uma mulher santa. Mas ainda assim passar por perrengue, passar por dificuldade. Poxa, mas eu faço tudo certinho, Senhor, por que eu estou passando por isso? Às vezes as respostas elas não vêm nessa vida, elas vão acontecer, elas podem vir nessa vida, né? Elas podem trazer para você uma resposta satisfatória, mas pode ser que Deus não queira responder isso agora e na sua soberana vontade Ele não vai te responder, vai permitir que você passe pela prova e, como diria irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus, e você vai seguir a vida e vai dar glória a Deus mesmo no sofrimento. É esse o mote dessa carta. É essa uma das ênfases que Pedro traz. Ele diz também que cristãos devem submeter-se ao sofrimento injusto da mesma forma que Cristo fez. Ora, se somos pequenos cristos, lição passada falamos, né, de sermos pequenos cristos, se eu sou um pequeno Cristo, se eu sofrer por Cristo, então eu preciso me sentir privilegiado por isso e me submeter a esse sofrimento, porque eu sei que o meu Senhor sofreu muito mais por mim. Então, o que eu sofrer não vai ser nada, vai ser pouca coisa. Cristo sofreu no nosso lugar para nos libertar do pecado. Então o povo de Deus deve viver de maneira reta em todo o tempo, mas particularmente diante da hostilidade. Se você está sendo alvo de hostilidade, onde quer que esteja, no trabalho, na rede social, não sei o que, suporte. A palavra de Deus não está dizendo para você pegar e devolver a provocação, você responder provocação, você rebater. Ela está dizendo que você deve suportar. A carta de Pedro, se você ainda não a leu toda, leia, aproveite essa semana agora, que está começando hoje. A carta só tem 5 capítulos, você lê um capítulo por dia. Eu diria que você deveria ler toda, porque você não vai gastar 20 minutos lendo a carta toda. Então leia a carta inteira, depois você até marca na sua Bíblia, li a carta de Pedro toda. Você lê a carta inteira, porque você vai perceber que aqueles irmãos ali sofriam hostilidade, e Pedro está instruindo justamente que nós não devemos ser como o mundo é. Responder hostilidade com hostilidade, responder hostilidade com estupidez, responder hostilidade com força, não. A nossa força está no Senhor, no nosso Deus, e nós devemos ter o caráter de Cristo, ter as atitudes de Cristo, e por isso as nossas respostas devem ser respostas que seriam as respostas de Cristo em qualquer que seja o contexto que estejamos inseridos. E por fim, a nossa esperança futura baseia-se na certeza da ressurreição do nosso Senhor, na ressurreição de Cristo. Ou seja, Cristo ressuscitou, aleluia, e por isso nós cremos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, como diz Paulo. Se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez, talvez ele fosse considerado ali um baita profeta, um profeta assim muito bom, muito, muito incrível. Mas Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então Pedro vai levantar essa questão e dizer assim: a nossa esperança é porque Cristo ressuscitou e um dia nós estaremos com ele também. Então essas são as ênfases da carta. O que a gente vai ver na carta de Pedro? Uma visão mais panorâmica da carta é que a gente vai ver Pedro trabalhando em modo elíptico, né? Ele vai igual aquele desenho assim de espiral, que ele vai aumentando, vai se aumentando. Por quê? Porque Pedro ele vai desenrolando os seus argumentos de uma hora ou outra, abordando as mesmas questões. Então, às vezes, vai parecer que Pedro está repetindo o mesmo assunto, e de fato ele vai enfatizando o mesmo assunto em diversas oportunidades ao longo da carta. Ele vai falando de sofrimento, aí depois fala de Cristo, depois vai falar de sofrimento de novo, aí fala de Cristo de novo. Então ele vai fazendo um loop, né, um retorno, uma volta aos mesmos assuntos para dar um reforço, para que nós entendamos aquilo que ele quer dizer na carta.
não é o que eu quero que ele diga na carta, mas é o que de fato Pedro está dizendo. O que Pedro quer dizer com a sua carta, a gente está buscando, e é isso que nós vamos tratar ao longo dessas próximas semanas, estudando a carta de Pedro. Nós vamos ver, por exemplo, que na abertura, né, que foi o texto que nós lemos, na ação de graças ali, a gente vai ver temas como salvação, esperança futura, sofrimento e fé genuína. Aí a carta está dividida, né, em mais 3 partes. E essas 3 partes elas vão trazer o vocativo. Você lembra lá da língua portuguesa do vocativo? Que é aquele termo que vai chamar atenção ali. Vai dizer amados. Então é esse vocativo que ele vai tratar. E esse vocativo ele diz que a primeira parte, né, da carta vai tratar do chamado à santidade. Então, com a principal ênfase da vida em comunidade, da vida em conjunto, como povo de Deus. Pedro vai trazer a gente para uma realidade. Ele vai dizer assim: vocês são povo escolhido, raça santa, vocês vão ser um povo adquirido, vocês são uma unidade, né? Vocês são unidade, vocês são diferentes, vocês pensam diferente, vocês parecem diferentes, mas tem uma coisa em vocês que ela é única, que é a esperança do nosso Senhor, que é o mesmo Espírito. Então, vocês sendo unidade, vocês são nação santa, povo adquirido. E essa vida, essa ênfase, ela está permeada pela santidade, que é um aspecto necessário para que a unidade ela funcione. É santidade. Sem santidade, a gente não vai conseguir fazer com que as engrenagens da unidade elas estejam devidamente azeitadas e funcionando corretamente. É importante a gente lembrar também que nessa primeira sessão, Pedro vai falar sobre que a vida em comunidade ela vai ser uma fortíssima evidência de que todos nós somos filhos de Deus. A forma como nós nos relacionamos, ela vai falar muito mais do que qualquer discurso que nós tenhamos. O jeito com que a gente se relaciona vai dar testemunho de que nós de fato somos filhos de Deus. A segunda parte, ele vai se concentrar no fato de que aqueles irmãos eram povo de Deus, né, dentro de um contexto de um mundo pagão. E esse mundo pagão, ele era o responsável pelo sofrimento, ou seja, eram aspectos de política, eram aspectos de perseguição, eram aspectos sociais, culturais, econômicos, que ocasionavam esse sofrimento sobre os irmãos para quem Pedro escreve. Então ele vai dizer que nesse contexto, nós, os irmãos ali, para quem ele escreve, de todas aquelas cidades da Ásia Menor, e obviamente essa aplicação veio para as nossas vidas, que se deve ser submisso semelhantemente a Cristo em contextos institucionais específicos. Ou seja, essa abordagem de Pedro, ela está trazendo para a gente que aqueles irmãos sofriam contextos do próprio Estado, né? O próprio Estado ele era um agente de perseguição dos cristãos e que ainda que eles sejam alvo de perseguição do Estado, ou do Estado, ou dos patrões, ou dos próprios maridos, ainda que esses elementos, né, nesse contexto pagão, eles fossem elementos de força sobre os cristãos, de opressão sobre os cristãos deviam entender que esse sofrimento ele é uma parte da vida do cristão. Então, nesse aspecto, o que vai embasar a minha resistência diante de uma opressão como essa? A morte e a ressurreição de Cristo, porque elas vão basear a minha santidade e a minha esperança nesses contextos. Não é, meu irmão, minha irmã, não é, por exemplo, a gente fazer, eu já falei sobre isso aqui em outras oportunidades, não é você simplesmente fazer um protesto sobre alguma coisa. Mas o maior protesto que nós como cristãos podemos fazer é desvirtuar a expectativa desse mundo. O mundo espera da gente o quê? O mundo espera da gente que a gente peque, que a gente erre, que a gente pegue o nome do Senhor e jogue na lama.
Nós faremos o contrário. Nós temos a esperança em Cristo, nós temos a esperança na ressurreição de Cristo, então nós viveremos de maneira santa e de maneira digna, com esperança no nosso Senhor. Então é essa a verdadeira resistência do cristão em qualquer contexto institucional que ele esteja vivendo. É claro que em determinados contextos na história da humanidade, na história, falar história da humanidade é redundância, mas em diversos contextos da história nós tivemos exemplos de gente que precisou fazer um protesto, que precisou fazer uma movimentação, que fez, né, a nossa própria reforma. Ela é dita protestante. Então há um aspecto histórico em nós de que nós somos revolucionários por natureza, mas essa nossa revolução, ela não é uma revolução de pegar em armas necessariamente, mas ela é uma revolução que traz no amor, que traz na vida, que traz na santidade, que traz na nossa influência na sociedade, que vai trazer no pregar do Evangelho de Cristo através das nossas vidas a nossa grande arma para fazer diferença nesse mundo caótico que jaz no maligno. Na terceira parte, Pedro vai colocar o sofrimento dos cristãos já num aspecto teológico. Ele vai chamar os irmãos a liderar uns aos outros, dando respostas cristãs apropriadas ao sofrimento imerecido, bem como nos relacionamentos de mutualidade. Então, parece que nesse último ponto Pedro vai falar principalmente para as lideranças. Por que ele precisa falar para as lideranças? Porque às vezes a gente tem visto, né, em diversos contextos, sejam eles contextos sociopolíticos, socioeconômicos, eclesiásticos, de uma maneira ampla, falando de igreja de aspecto geral, que nós temos muita dificuldade quando a gente tem um problema em liderança. Quando as nossas lideranças elas não conseguem acertar o rumo, né? Elas não conseguem encaixar o rumo que querem, e talvez nessa falha da liderança você tenha a igreja, a sociedade, o país indo para rumos que talvez não seriam os ideais. Então Pedro vai falar o seguinte, ele vai dizer, conclamando com que aqueles irmãos que lideram, eles de fato ensinem e ajudem aqueles que são liderados, para que os liderados vão crescendo. Então é um papel do líder gerar novos líderes, mas se você como líder não consegue gerar novos líderes, mas você precisa pelo menos dar substrato, alimento sólido para que aquelas pessoas consigam ser no mínimo autônomas, ou seja, elas consigam caminhar com as próprias pernas. Todas essas questões elas são extremamente importantes para nós entendermos a primeira carta de Pedro, porque a primeira carta de Pedro ela vai conversar com a gente sobre vida cristã exemplar, e tudo aquilo que a gente vai conseguir extrair nessa carta, dentro dessa série de estudos que nós vamos fazer, são aspectos importantíssimos para que nós pensemos, entendamos e apliquemos nas nossas vidas. Porque o mais importante, meus irmãos, não é você pegar e no domingo de manhã, se você está assistindo 8h30 da manhã, que é o certo, tá? O certo é você acordar cedo, tomar o banho, escovar o dente, tomar café, 8h30 da manhã ligar aqui no YouTube ou no Facebook para assistir a BD. Se não der para assistir na hora, tudo bem, você assiste depois. Mas o ideal é que a gente esteja junto nesse momento, né? Não só agora, mas como nas celebrações. E que nesse momento você não esteja aqui apenas para ouvir sobre algo. Não esteja aqui apenas para aprender algo, mas esteja aqui para aprender e praticar. E fazer uma correlação sobre o que está sendo ensinado aqui e a sua vida. O que eu estou falando aqui a partir do texto bíblico e como isso vai se relacionar com a tua realidade. Porque é na tua realidade que a palavra de Deus ela vai mostrar-se ainda mais poderosa. Porque você vai apreender, né? Você vai tomar para si esse conhecimento, e esse conhecimento, o Espírito Santo que habita em você, vai desmembrar, vai abri-lo, vai abrir a caixinha da sua cabeça para que você faça uma aplicação correta na sua vida. Então é importantíssimo que você, a partir dessa série, né, se você não fez isso em João e em Tiago, mas aqui em 1 Pedro,
você comece a pensar dessa forma, né? Se você já está fazendo isso, glória a Deus pela sua vida, e eu imagino que você já tenha tirado várias lições que podem e já devem estar ajudando você na sua caminhada. Mas se ainda não, você precisa olhar para aquilo que você está aprendendo de uma maneira que possa te ajudar a colocar em prática. Então, para os nossos dias, o que a gente tem então nessa parte introdutória? Como é que Pedro vai se relacionar com a gente? Né? A gente precisa ver que Deus e a sua vontade, eles são a razão da vida do homem. Nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano. E a gente canta: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Então nós cremos no Deus absoluto. Nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que é todo-poderoso. Então, se você crê em tudo isso, você pressupõe que você olhe para Deus e tenha nele a razão da sua existência. Você só existe, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Então, tudo que acontece não está fora do controle de Deus. Ora, se não está fora do controle de Deus, e se eu creio em Deus, logo eu devo entender que a razão da minha vida é o Senhor. A vida do homem, ela só tem sentido no Senhor. Fora do Senhor, a sua vida ela não tem sentido algum. Você pode achar prazeres dos mais diversos em diversas coisas, no álcool, nas drogas, no jogo, no esporte, na música, na literatura. Você vai achar assim prazer em quaisquer coisa que você busque. Mas tudo isso é efêmero. O que é efêmero? Isso vai passar. Esse é um sopro. Rápido isso passa. E aí você vai procurando mais, porque você quer sentir aquela coisa legal que ela não é permanente. Porque a razão de viver verdadeira do cristão é Cristo. Meu pai escreveu uma canção uma vez que dizia: é Cristo minha razão de viver. E quando essa razão de viver ela é Cristo, então a vida da gente ela dá uma mudada assim substancial. Nós vamos conseguir então compreender que esse Cristo, esse Deus, esse Senhor das nossas vidas, ele de fato ele dá sentido à nossa existência. Um segundo ponto importante para a gente pensar para os nossos dias dentro dessa carta é que Pedro vai nos falar muito sobre o sofrimento humano. E nesse período nós realmente temos visto aí o sofrimento de muitas pessoas. Muitas pessoas sofrem por estarem enlutadas agora. Perderam parentes, gente querida. Essa semana, infelizmente, eu e Tatiana, nós perdemos 2 amigos muito queridos, assim, né? Gente que conviveu muito conosco na época que nós morávamos lá em Itaituba. Nós éramos membros da primeira igreja batista de Itaituba, uma igreja que meu pai foi pastor por 10 anos. Eu fui adolescente para lá. Então a minha carreira cristã de começar a caminhar foi ali em Itaituba. E quando voltei para lá já casado com a Tati, a gente ainda passou 4 anos. E desses 4 anos nós convivemos com esses 2 homens, 2 pessoas que eram pessoas assim de convívio nosso. Infelizmente eles perderam a luta, né? Pelo menos um deles eu sei que foi por conta do Covid. E claro, a gente vê famílias enlutadas por diversas razões, né? Não só o Covid, mas por diversas doenças, enfim. E o luto ele é uma constante, uma vez que nós estamos destinados a essa morte física. Então a gente vê que o sofrimento humano ele vai se reproduzir nas doenças. Gente que está ali nos hospitais, como o Filoiola, que é um hospital que trata gente com câncer. Aproveitar e pedir oração, por exemplo, pelo pastor Edson Penha, que os irmãos viram aí nos grupos do WhatsApp, que foi diagnosticado com câncer. Então é um pastor também que é muito próximo, que os irmãos orem pela restauração dele, para que Deus faça a vontade dele sobre a vida do pastor Edson, que é um pastor jovem, um pastor de, salvo engano, ele tem em torno de 50 anos. O pastor ainda tem muito a contribuir, pastor da PIB do UNA, aqui próximo da minha casa, né? Então os irmãos orem, porque esse sofrimento da gente ele vai se mostrando em diversas coisas. Eu tô falando de coisas
que a gente está vendo, mas existe o sofrimento da angústia, o sofrimento na depressão, o sofrimento de perder o emprego, o sofrimento de terminar um relacionamento amoroso, o sofrimento de você de repente perder seus recursos, sofrimento de diversas naturezas, diversas origens. Nós somos seres que sofrem, porque nós somos seres que sentem e compreendem a dor. Os animais, eles sentem dor, mas como uma reação natural a um estímulo apenas. Mas eles não entendem a dor, eles sentem a dor. Então nós, além de sentir, nós entendemos a dor. A dor, a gente compreende ela. Então esse sofrer no ser humano, Pedro vai nos ensinar sobre como lidar com ele. Sobre qual deve ser a nossa resposta, seja de que origem for esse sofrimento, seja um sofrimento emocional, um sofrimento por opressão, por perseguição, por qualquer contexto que venha, Pedro vai nos ajudar sobre como lidar com o sofrimento. E por último, o que essa carta pode nos ajudar, né, e provavelmente ela vai ajudar a mim e a você aqui, é como a gente deve aprender a viver na tensão do que já temos e naquilo que ainda teremos do Senhor. Porque se for 1 Coríntios 15, você vai ver assim que a nossa esperança ela não é só agora. A nossa esperança não é só para esse momento, não é só para essa terra, não é só nessa vida. Mas a nossa esperança está no lar vindouro, naquilo que nós teremos com o Senhor. Se a nossa esperança é só para o agora, né, como muitos grupos eles acreditavam naquele tempo e acreditam, né, que a vida é essa, que você não tem uma vida depois dessa existência aqui, então é muito triste isso. É muito triste você acreditar que a vida é só aqui. Se você não tem esperança do porvir, você vive uma vida miserável. Uma vida triste, uma vida de busca, né, do prazer, busca da realização, busca de muita coisa, mas que você não está juntando tesouro no céu, está juntando seus tesouros no lugar que a traça não vai comer, que a ferrugem não vai corroer. Então nós precisamos entender que essa tensão, às vezes, ela pode nos puxar para um lado ou para outro. Eu estava conversando com Tatiana esses dias que quando a gente começa a perder o foco da nossa missão nessa terra, né, acho que todo cristão ele deve ter o foco na missão que Deus deu para ele. Quando a gente começa a perder o foco dessa missão que Deus deu e dar atenção apenas para fatores cotidianos, né? Dá mais importância para os fatores cotidianos do que para aquilo que Deus demanda da gente, então a gente começa a perder o prumo da vida. Quando a gente começa a perder o prumo da vida, aí o negócio fica realmente bagunçado. Meus irmãos, aí começa a ficar muito complicado. Então é importante que nós aprendamos a lidar com esse momento, né? com essa perspectiva que a gente está vivendo agora, mas entendendo também que lá na frente nós temos esperança. E como diz aquela canção antiga, minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Então, a minha esperança é Cristo. Se a sua esperança também é Cristo, nós conseguiremos viver esse momento agora e vamos conseguir viver o depois de uma maneira mais tranquila, né? Com a esperança, olhando para frente, olhando para Cristo, o grande autor da nossa salvação. Prossigo, pois há visto o galardão, olhando para frente, olhando para o alvo, seguindo para aquilo que o Senhor tem guardado para a gente. Agora, entendendo também que nós estamos aqui agora, precisamos viver o agora também. Então essa relação ela vai ser tensa, né? Eu não posso viver lá no futuro, mas também não posso viver só no presente. A gente vai ter que lidar um pouco com essas questões aqui, tá certo? Então a primeira carta de Pedro, ela tem esse panorama breve, esses aspectos aqui que vão tratar sobre questões importantes para a nossa vida e que eu espero que você esteja conosco nessa jornada, começando hoje e se estendendo aqui pelos próximos domingos. Claro que nós estamos organizando, né, como igreja, nós estamos organizando já o retorno para as nossas atividades presenciais. A Paula tinha fugido, e nisso também a EBD está em pauta. Nós vamos ver como que nós faremos aí da melhor forma possível para que atenda aos irmãos que vão poder estar lá no nosso local de reunião, ou
e também aos irmãos que não poderão ir nesse primeiro momento, precisarão ficar em casa. Então a gente está buscando aí as melhores alternativas. A liderança da igreja tem trabalhado incansavelmente, né, para achar a melhor forma para que a igreja do Senhor seja atendida na sua totalidade, sem deixar ninguém de fora, tá bom? Para a gente encerrar, aliás, antes da gente fazer a oração final, deixar para vocês os recadinhos aqui da nossa escola bíblica. Terça-feira, 18h30, CIB Responde. Você vai ter CIB Responde 18h30 para falar sobre assuntos aí que você tem dúvida. Então, você vai procurar nas nossas redes sociais aí, tanto aqui no YouTube ou no Facebook ou no Instagram. No Instagram você vai ter ali as caixinhas para você comentar. No próprio grupo do WhatsApp, manda aí, né? Manda as suas perguntas aí, bota aqui nos comentários também temas que você quer saber, que talvez não tenham a ver agora necessariamente com a escola bíblica, mas que poderão ser respondidos no CIB Responde, que a nossa equipe de mídia aí está trabalhando muito para tentar atender as suas demandas. Então, você... Na terça-feira CIB Responde, e na quinta-feira, celebração 19 horas, nosso culto de quinta-feira às 19, esteja com a gente no horário bonitinho, programa lá, liga aqui o sininho aqui no YouTube, que é mais fácil, que aí o YouTube já te avisa, olha, a CIB programou aqui, vai ter culto quinta-feira tal hora, aí você já recebe a notificação. Tá aqui, né? Você já devia saber que quinta-feira é dia de culto. Não tá saindo de casa, não tá pegando ônibus, tá fazendo o que não tá no culto na quinta-feira, né? Pois é, estamos de olho, ó. Deus tá vendo. Domingo de manhã, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e hoje à noite nós teremos às 18h30 o nosso culto de domingo, nossa celebração de domingo. O pastor Viegas está fazendo uma exposição muito bacana na primeira carta de Coríntios. Então é importantíssimo você, se você está chegando agora, né, não estava assistindo o culto, pega as mensagens anteriores, ouve, presta atenção, porque essa sequência ela é muito importante para você ir compreendendo ao longo, né, da exposição da carta aos Coríntios, como que Paulo, inspirado por Deus, vai falar para aquela igreja e tem falado à nossa igreja através do nosso pastor. Tá certo? Então, dados esses recados, nós faremos a nossa oração para encerrar a nossa escola bíblica dessa manhã. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia que são derramadas sobre nós. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a vida dos meus irmãos que estão em casa, que estão podendo assistir esse momento à escola bíblica, que o Senhor derrame a Sua graça e misericórdia sobre a vida deles, derramando, Senhor, bênçãos sem medidas sobre as suas vidas. Que nós, Senhor, como igreja, estejamos colocados diante de Ti, Pai. Desnudos, Senhor, das nossas vergonhas, das nossas questões e colocados abertos diante do Senhor para sermos examinados pelo Senhor. Sabemos, Senhor, que em muitos momentos essa avaliação ela não vai ser boa. Mas pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedimos que o sangue de Cristo nos purifique, Senhor, de todo pecado e que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que vivamos uma vida de santidade, mesmo em meio ao caos e ao sofrimento, como Pedro vai nos ensinar. Que a nossa vida seja uma vida digna do Senhor, digna da soberana vocação que recebemos de Ti. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado por terem estado conosco até aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.